Olá, Oi, Sheila, boa boa tarde. tarde, tudo bom, Gabi? Não tô conseguindo te ouvir. Deixa eu ver aqui se eu consigo te ouvir. Só o meu aqui que. Pera, estão me Porque esse meu ouvindo? celular, às vezes, ele é Bruna? meio doido. Eu não sei, às vezes é meu. Oi, deixa eu ver se eu consigo te ouvir agora. Deixa eu tirar o fone. Não, peraí. Tá me Deixa eu tirar ouvindo aqui. agora? Eu acho que eu tô com. Deixa eu trocar com fone. Ah, prontinho. Deixa eu botar Ok. o fone aqui que fica melhor para falar. Tá ouvindo agora, Bruna? Beleza. Prontinho, boa Olá, tarde. agora tudo Seja funcionando. bem-vinda, tudo funcionando. Obrigada. É que eu e tecnologia é um problema sério. Tudo bem. Agora não tem pra onde correr, né? A gente tem que dar um jeito. Não tem, não tem. A gente só torce para a internet aguentar, porque ela andou derrubando todo mundo aí nas últimas lives, né? Então, Sim, não tá fácil, mas vai funcionar, vai dar certo. vai dar tudo certo. Sheila, se apresenta para Sim, o pessoal, fala um pouquinho de você, o trabalho que você desenvolve, para tá. todo esse povo que já estamos com 12 pessoas aqui nos assistindo. Legal. Então, gente, eu sou nutricionista há já alguns anos, né? E eu sempre fui vegetariana, os meus pais são vegetarianos, então eu já fui criada assim. E aí, quando eu entrei para nutrição, eu fui gostando cada vez mais de trabalhar com esse público, fui criando mais afinidade. E na época que eu me formei, nem tinha especialização em vegetarianismo, essas coisas, né? Então, fui estudando meio por conta própria. E depois que eu fui entrar no mestrado e doutorado e começar a aprofundar mais. Mas aí hoje, basicamente, esse é meu principal foco de atuação, né? Então, o principal público que eu tenho na clínica é de vegetarianos. E hoje eu só trabalho em clínica, na verdade, né? Desde que eu terminei a faculdade. Então, eu gosto bastante de trabalhar com isso, de estudar sobre isso. Tanto que faço doutorado sobre o assunto, né? E aí espero poder enriquecer aí hoje a live, falar um pouco principalmente sobre ômega, que acho que é um tema que muitas pessoas têm dúvida, muitos pacientes também, né? Então acho que super válido da gente abordar. E É você, verdade, Gabi? porque a gente tem aquela impressão de que o ômega, para a gente ter alimentação com ômega, a gente depende de comer Tem que peixe, comer né? peixe, E é. Sim, não é bem assim. Bem, exato. deixa eu me apresentar um Sim, pouquinho para sim. quem não me conhece também sou nutricionista. Estou na clínica há pouco tempo, eu vim para a clínica já tá fazendo uns 3 anos agora, eu era da produção, eu sou de uma época que a gente se formava e acreditava que só produção era capaz de dar emprego para nutricionista. Sim. E desde então, aqui em São Paulo, principalmente, tem um boom assim do público se tornando vegetariano. Uhum. E eu senti muita necessidade de abraçar um pouco esse pessoal, porque muita gente vinha me procurar falando assim: poxa, eu não encontro muito nutricionista aqui na cidade. Eu sou de São José, eu moro em São José dos Campos, Uhum. e foi assim, eu falo que a alimentação vegetariana caiu no meu colo de presente, Sim. e desde então eu fui me apaixonando, né? Ainda não sou completamente vegetariana, mas estou caminhando, Sim, sim. aí nesse, Um nesse passinho de caminho cada vez, para né? um passinho de cada vez, mas já reduzi muita coisa. Eu acho que vai muito do motivo que cada um tem dentro de si para adotar essa alimentação, né? Sim. Então eu vejo que baseado no motivo que a pessoa tem, a transição é feita de formas completamente diferentes, É, com certeza. Às né? vezes E mais brusca, às vezes é mais tranquila, mais lenta. o meu motivo principal é muito meio ambiente, que é a Sim. minha maior preocupação. Então, eu faço um trabalho bem sustentável também, e a gente vai levando aí dessa forma. E desde então, eu venho estudando muito sobre alimentação vegetariana Uhum. e conheci a Sheila, assim, Sim. muito por acaso, ela me apresentando um produto que eu amo, tá aqui no meu escritório comigo, inclusive, porque Olha eu só. não vivo mais sem. Muito bom. E E desde lá a gente já vem falando, não, vamos fazer uma live juntas, vamos falar sobre isso. E eu, nada melhor do que agora, aproveitar essa Sim, quarentena, né? exatamente. Porque antes ninguém Então, tinha tempo, Sheila, né? A gente não conseguia organizar os pois horários. é, Agora
Pois é, Conseguimos, né? pelo menos. Graças a Deus nossas agendas não deixavam, né? Ainda É, bem. isso é bom, é bom. Mas aí agora a gente É aproveita o bom, tempo, né? com certeza. Então, Sim. Sheila, vamos falar um pouquinho para o pessoal, então, sobre o que são os ômegas, né? Qual a importância deles, que eles são considerados ácidos graxos essenciais. Uhum. E por que que a gente tem que ter eles na nossa alimentação? Por que que é tão importante, né? Eu vou Sim. deixar você falar um pouquinho, que eu estou falando demais. Tá bom, vamos lá. Explicar alguns conceitos primeiro, né? Principalmente para quem não é nutri que está assistindo aí, acho importante. Então, só para entender, ômegas são classificações de tipos de gordura, né? Então, a gente tem vários tipos de gordura. Dentro das gorduras poliinsaturadas, a gente tem alguns tipos de ômegas, que são os nomes que a gente dá a essas gorduras, dependendo da estrutura da cadeia, de onde fica a insaturação, enfim, outros fatores. E aí, dentro do grupo dos ômegas, os principais que a gente conhece são o ômega 3, o 6 e o 9, né? Tem outros, mas esses são os mais conhecidos. Desses três, o ômega 9 não é essencial, ou seja, a gente consegue fabricar, produzir, a gente não tem necessidade de ingerir pela alimentação, mas a gente tem várias fontes de ômega 9. O exemplo mais comum é a gordura que a gente tem no azeite, que é uma gordura monoinsaturada, na verdade, né? Então tem só uma insaturação. E tem ômega 9 no abacate, enfim, em outros alimentos também. E aí a gente tem os ômegas. Eu vou te interromper, mas assim, Diga. mas é muito importante a gente lembrar que, apesar da gente produzir, eles são muito dependentes também desses que são essenciais, né? Sim, sim, Que porque você vai é a falar cadeia, agora. né? Um leva ao outro. Mas assim, inclusive tem alguns suplementos que as pessoas tomam que tem ômega 3, 6 e 9, né? Então, só para a gente entender o que Uhum. que é o ômega 9. E aí, os que são considerados essenciais de fato são o ômega 3 e o ômega 6, porque a gente não tem as enzimas que conseguem fazer as conversões para a gente chegar nessas cadeias de gordura. Só que o ômega 6, a gente sabe que, pelo menos pela dieta ocidental, as pessoas já consomem uma quantidade muito grande de ômega 6, muito além do que seria o desejado. Porque para fazer conversões entre tipos de gordura, principalmente, basicamente dessas duas, né, do ômega 3 e do ômega 6, a gente tem tipos diferentes, então tem tipos diferentes de ômega 6 e de ômega 3 e a gente faz uma conversão deles no nosso organismo. E essa conversão Então, depende das ele está mesmas. deixando de ser considerado bom para ser mais considerado ruim do que bom, né? De Exato, o tanto 6. que está sendo consumido. Porque a gente consome muito ômega 6 e aí sobra pouca enzima para fazer as conversões do ômega 3. E aí essas enzimas são as mesmas, né? Então, se a gente tem muito ômega 6, acaba saturando. O ideal indicaria-se, né, que seria uma proporção, o ideal mesmo de 2 para 1, de ômega 6 para 3, mas até de 5 para 1 seria uma proporção boa. E o que as pessoas tendem a comer numa dieta ocidental é de mais ou menos 20, 25 para 1, né? Então é muito mais ômega 6 do que ômega 3. Ômega 6 a gente encontra basicamente em todos os óleos vegetais refinados, né? Alguns com um pouco mais, outros menos. Enfim, e aí por isso que é muito fácil de ter, porque tudo que tem óleo adicionado, tudo que é industrializado, tudo que é fritura, tudo isso tem muito ômega 6. E os grãos, de uma forma geral, têm uma proporção maior. E é por isso que a gente se preocupa tanto com o ômega 3, porque ele é essencial e na dieta as pessoas tendem a consumir muito menos do que deveriam. E aí acaba deixando de ter esse papel essencial que ele tem. Até porque eles têm efeitos basicamente contrários no organismo, né? O ômega 3 e o ômega 6. A grosso modo, falando de uma forma muito simplificada, o ômega 3 tem um efeito mais anti-inflamatório e o ômega 6 mais pró-inflamatório. E aí, quando a gente consome muito ômega 6 e pouco ômega 3, a gente está favorecendo a inflamação. Isso está associado com o surgimento de doenças crônicas, né? Então, por isso que a gente precisa tentar manter uma ingestão maior de ômega 3 e, ao mesmo tempo, diminuir do ômega 6, para garantir um equilíbrio nesse processo inflamatório. Então, é normal ter um pouco de inflamação no organismo, mas a gente precisa manter sob controle. Ok? Tradução? Tá ok? Tá maravilhoso. Manda Legal. bala. Muito bem. Tá, e aí agora entendemos o que é ômega 3. Então, é um grupo de gorduras, um grupo de ácidos graxos, né? De poliinsaturados. Ou seja, que tem mais de uma dupla ligação, mais de uma insaturação, que são as duplas ligações. Dentro desse grupo de ômega 3, a gente tem vários tipos. Os mais conhecidos, os mais estudados e os que têm mais função são o ALA, o EPA e o DHA. O ALA é o primeiro deles, que é uma gordura com uma cadeia de 18 carbonos. É o que a gente encontra nos vegetais, em fontes vegetais. Então, na chia, na linhaça, em alguns vegetais, em nozes, enfim, alimentos de origem vegetal, eles têm o ALA. E o ALA, no nosso corpo, ele pode ser convertido a EPA e o EPA pode ser convertido a DHA.
E aí o problema é que essa cascata de conversão, ela é muito pouco eficiente. Então, assim, estima-se que no nível ideal, assim, uma pessoa que converte muito bem e que come pouco ômega 6 para não saturar a enzima, consegue converter até 5% da quantidade de ALA que você come vai virar DHA. Por isso que o EPA e o DHA são considerados tão importantes de incluir na alimentação, né? Porque mesmo que você coma muito ALA, a chance de virar principalmente DHA é pequena. A conversão para EPA é até razoável, mas para DHA é muito baixa. E aí, das funções, o EPA é o principal, que tem uma função mais anti-inflamatória, mas o DHA também tem uma função anti-inflamatória importante. E o DHA é mais importante para a formação de estruturas do sistema nervoso, para a formação de neurotransmissores. Por isso que ele é suplementado para gestante, né? Porque gestante precisa de muito DHA para formar o sistema nervoso do bebê. E aí, de uma forma geral, para a população, o DHA é importante principalmente para isso, né? E para a saúde dos olhos, enfim, para o efeito anti-inflamatório que ele tem também, porque ele também pode ser retroconvertido. Então, uma parte do DHA pode virar EPA também, em quem não tem uma quantidade boa de EPA no organismo. Bom, acho que para entender de introdução é isso. Pode continuar aí um pouco agora. Isso aí, não, exatamente. E aí entra a dificuldade do consumo do ômega 3 por conta da nossa alimentação. Como a gente tem uma alimentação muito à base de ômega 6, né, como você falou, Sim. acaba desequilibrando um pouco. A gente depende de todos eles para um vai equilibrando o outro, né? Como você falou, do ômega 9 é uma cascata que a gente tem independente. Então, a gente não pode consumir demais uma coisa e ficar falhando em outras, né? E aí, eu acho que é muito importante a gente focar muito no ômega 3, que a principal fonte de ômega 3 são justamente os peixes que são de áreas muito profundas, né? Isso. Águas profundas. E aí é que vem toda a questão da alimentação para o vegetariano. Eu quero só falar aqui, gente, conforme vocês forem tendo dúvidas, vão mandando aqui pra gente, tá? Eu tô de olho aqui. Porque aí a gente vai tirando aqui, já vai esclarecendo as dúvidas. Podem ir mandando. Sim. Então, é o que mais surge dúvida, né, questionamento nessa alimentação do vegetariano, justamente em relação a esse consumo do ômega 3. Eu acho que a gente pode primeiramente falar um pouco sobre as causas, né, da deficiência, o que acontece com o nosso corpo quando a gente não tem esse consumo tão bom de ômega 3. E porque eu acho que uma coisa que é um problema grande é que nós não temos sintomas diretos. Não é uma coisa que, por exemplo, uma anemia por ferro, né, que a gente fica um tempo tendo uma ingesta muito baixa de ferro, daqui a pouco a gente começa a sentir os sintomas em pouco tempo. Exato. Então a gente já sabe, é uma coisa que a população já está acostumada e já sabe, já entra em contato com o médico, já procura um nutricionista, olha, não tô legal, preciso fazer o exame e já vê a necessidade de suplementação. Então, quando a gente fala de ômega, como a gente está falando principalmente eles estão presentes nas nossas células, na estrutura das nossas células, acaba sendo uma coisa que a gente não tem um sintoma direto. Exato. Então fica mais difícil a gente ter essa sensibilidade, né? Eu acho que eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre isso, esses sintomas, assim, como que a gente pode perceber a necessidade do nosso consumo dos ômegas melhores, né? Principalmente o ômega 3, mas eu acho que o que a gente mais percebe é na questão inflamatória mesmo, né? Quando a gente está num processo inflamatório, a gente consegue perceber a necessidade do consumo. Então, acho que são dois problemas, na verdade, Gabi. O primeiro é porque a gente não tem sintoma direto da deficiência de ômega 3, porque ômega 3, assim, essa questão de dizer que ele é anti-inflamatório, isso é muito simplista, né? A gente precisa de ômega 3 para várias funções. Para tudo, sim. E igual você falou, assim, o que faz diferença é porque o ômega 3, ele deixa as membranas celulares mais fluidas. Então, isso facilita alguns processos. Facilita o transporte de nutriente, facilita a célula ter mais sensibilidade à insulina. Então, isso pode ajudar na recuperação muscular. Enfim, tem vários pontos no nosso organismo onde o ômega 3 entra, ajuda na saúde intestinal, enfim, um monte de coisa. Só que a gente não tem nenhum sintoma direto. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que a gente não tem como dosar isso. Assim, não tem um exame que a gente diagnostica que você está com baixo ômega 3. Porque o que tem no sangue não reflete o que está nas células.
Então, mesmo que a gente dosasse lá, quanto que tem de EPA e de DHA no sangue, isso não necessariamente reflete o que a gente tem incorporado nas membranas das nossas células, que é o mais importante para a gente, né? E essa incorporação de ômega 3, ela demora algumas semanas. Então, não é uma coisa que a gente pega no sangue e vai saber o que tem. Então, acho que a maior dificuldade é justamente essa, e por isso que talvez, às vezes, as pessoas não deem a devida importância. Até porque quando você começa a suplementar, você não percebe diferença. A não ser que você tivesse sintomas. Tipo assim, sei lá, alguma pessoa que por acaso tem realmente níveis muito baixos, crônicos de DH, e de repente suplementa e melhora algum sintoma neurológico, tipo cognição ou depressão, alguma coisa relacionada. Mas para quem não tem sintoma, suplementar ômega 3 não vai trazer nenhum benefício visível, assim, imediato, né? Igual a questão do ferro. Então, por exemplo. Exatamente. Não é uma coisa que você percebe, né? Você começa a suplementar e você percebe. E aí eu Isso. não sei o que acontece com você, mas meus pacientes, eles abandonam muito fácil a suplementação de ômega por conta disso. Porque não Porque não percebe. Então, percebe. assim, é diferente de você, Com por as exemplo. mulheres é mais fácil, elas mantêm, porque quando elas chegam no período menstrual, elas Sim, sentem a melhora nos sintomas. exato, porque aí tem Mas os sintoma. homens É, eles não percebem, aí eles não mantêm a suplementação. sim, é porque mulher, quando tem TPM, sofre desse excesso de inflamação. Principalmente quando está relacionado à dor, né? Então, quando tem cólica, quando tem dor de cabeça, alguma coisa assim. Então, tem um sintoma que é piorado por conta da inflamação. Então, quando você toma alguma coisa que melhora a inflamação, aí você melhora o sintoma. Aí a pessoa entende que, legal, faz bem tomar e continua tomando. Mas quando não tem Uhum. sintoma, é muito difícil, assim, convencer, né? E até a gente chegar num diagnóstico de que precisa suplementar, porque essa questão vai muito do recordatório, de como é a alimentação da pessoa. Então a gente faz uma anamnese, investiga, vê também o risco que ela tem, se está inflamado, se não está, para saber o quanto precisa suplementar. Então não é tão fácil chegar nessa quantidade de ômega 3, em quem precisa, se é todo mundo que precisa, e mostrar para o paciente que precisa suplementar, né, em cada caso, assim, qual que é a importância disso, justamente por isso. Porque às vezes, como a pessoa não percebe diferença, ela toma um mês, 2 meses, aí depois não toma, depois já esqueceu que existe, né? E são causas que vai ser a longo prazo, né? Sim, Principalmente as causas neurológicas, disfunções neurológicas que acontecem, as doenças cardiovasculares também, né? sim, Então sim. são tudo causas assim que podem ser prevenidas com o consumo adequado dos ômegas, que você só vai ter consequência lá no futuro. Sim, Então então assim, aí não, aí já, às vezes já é tarde para reverter, né? Então, às vezes já gerou um problema muito grande, igual essa questão de doença cardiovascular, né? Tem até alguns estudos que às vezes não mostram a associação da melhora do ômega 3 com doença cardiovascular, mas é porque doença cardiovascular tem um monte de outros fatores que estão associados, né? Então, é muito difícil em estudo você isolar um ponto, tipo, pegar um fator da alimentação, e normalmente eles avaliam suplemento e não corrigem para a quantidade de ômega 3 que a pessoa já comia, e aí chegar numa conclusão de que é isso que está fazendo ou não diferença, né? Só que pelos mecanismos a gente entende que faz muita diferença. Então, quando você vai estudar o mecanismo inflamatório ali de todo o processo de formação de uma placa aterosclerótica, por exemplo, aí faz todo sentido pensar que um ômega 3 pode ajudar, né? E com todo o efeito benéfico que ele tem na microbiota, enfim, que aí também diminuiria a inflamação. com certeza. Resumindo, né? Ômega 3 é vida. Sim, sim. E assim, não faria mal tomar pensando que a maioria das Isso que eu ia te pessoas perguntar. é de ter Para falar um toxicidade, né? pouquinho se existe contraindicação, toxicidade. Pois é, na dose que as pessoas suplementam, não. Porque tem estudos com doses muito maiores de ômega 3 e que não existe toxicidade, assim, não faz diferença. Inclusive, em um dos fatores que as pessoas às vezes questionam, que é a questão de, justamente por conta desse efeito não só anti-inflamatório, mas anticoagulante do ômega 3, seria arriscado consumir em quem tem algum risco de hemorragia, quem vai fazer cirurgia, alguma coisa do tipo. Mas aparentemente essa diferença é tão discreta que não importa. Então, mesmo quem vai fazer alguma cirurgia, alguma coisa assim, consumir, por exemplo, meio grama, 1 grama de ômega 3, muito provavelmente não vai fazer sangrar mais e piorar a recuperação, alguma Uhum. coisa do tipo. Porque as doses são muito pequenas. São doses equivalentes ao que você
uma pessoa talvez conseguiria ingerir numa alimentação vinda de peixe, por exemplo, né? A quantidade de ômega 3 que suplementaria. Então, não justifica ter receio de ter efeitos colaterais por conta da suplementação. Com certeza. Então, fala um pouquinho para gente sobre a suplementação para veganos, né? Uma opção que tem para veganos, que eu achei ótima. Vamos falar primeiro, antes da gente falar da suplementação, vamos falar da alimentação, né? Dentro da Sim. alimentação, como que o público vegetariano pode encontrar essa fonte que é possível, como que é o aproveitamento, a biodisponibilidade dessa fonte também, e depois a gente fala um pouquinho sobre a suplementação. Sim. Então, vamos lá. Primeiro, com relação à alimentação, né? Pensando numa dieta vegetariana. A principal fonte, as principais fontes são chia e linhaça, são as sementes mais concentradas em ômega 3 que a gente tem, que é o ALA, aquele que eu falei no começo. E aí, estimando, então, que a gente, de fato, consiga converter 5%. Então, assim, você foi nutricionista, adequou todos os nutrientes, tem todos os cofatores que você precisa para as enzimas funcionarem, tem lá complexo B, tem magnésio, zinco, tudo bonitinho, e não come muito ômega 6. Então, beleza, aí vamos supor que você consiga converter 5% da quantidade que você comeu de ala. Então, a quantidade média que você deveria consumir por dia é mais ou menos 10 gramas de óleo de linhaça, ou 30 gramas de chia, ou 30 gramas de linhaça, que vai corresponder, quando você fizer as contas de quanto tem de ala e convertendo a DH, para chegar na quantidade, na recomendação de DH, que é entre 200 e 300 miligramas por dia, teria que consumir mais ou menos essa quantidade. Eu nunca vi estudo, eu particularmente pesquisei bastante já, nunca vi diferença de absorção entre o óleo de linhaça e a linhaça. Mas, por lógica, a gente, assim, deduz que o óleo, a absorção seja melhor, porque está na forma de óleo. Então, o óleo extra virgem... E lembrar que a população não gosta muito de mastigar, né? Então, você dá uma semente de linhaça, eles quase que engolem inteiro. Se for semente, ela entra e sai inteira, né? A trituração, ela é muito importante. Sim, então, por isso que, inclusive, é melhor consumir a linhaça triturada, né? Então, você pegar a linhaça, fazer a sua farinha de linhaça e consumir. Eu vi aí um comentário, 30 gramas. Dá umas 2 colheres de sopa cheias. Não é tão difícil para muita gente, porque se você botar, por exemplo, uma colher de sopa cheia na vitamina... Aí já foi metade. Aí, de repente, à noite, bota em alguma outra coisa e tal, né? Ou então, para muita gente, eu acabo passando óleo de linhaça também, que é igual um azeite. Então, é óleo de linhaça extra virgem. Aí a garrafinha tem que ser escura, né? Porque senão oxida o ômega 3. E aí dá mais ou menos uma colher de sopa de óleo por dia, que é o que as pessoas botam na salada de azeite, normalmente, né? Só que o gosto do óleo de linhaça tem aquele gostinho de linhaça, né? Que as pessoas não gostam muito, às vezes. Então, é uma opção para quem não se importa com o sabor da linhaça, né? Para quem não gosta, aí fica aquele gosto forte, assim, porque aí o óleo tem um gosto bem, bem concentrado, assim. Mas essa é uma forma de conseguir suprir a quantidade de ômega 3, é uma forma relativamente fácil e barata, porque o óleo de linhaça é muito barato, ele é uns 20 e poucos reais, uma garrafinha que vai durar, sei lá, uns 3 meses. E a linhaça também é uma semente muito barata, a chia é muito barata, então, por exemplo, dá para usar uma colher de linhaça à farinha, em algum outro momento do dia, comer chia na fruta, sei lá, alguma coisa assim. Então, dá para distribuir ao longo do dia, com o cuidado de que isso seja uma coisa frequente na dieta, né? Não faz um dia e depois nunca mais. E aí, uma coisa que eu acho que não vale muito a pena, pensando em linhaça, é o suplemento de óleo de linhaça, que é a cápsula. Porque é muito pouquinho, né? Uma cápsula, aquela cápsula grande, se muito, ela tem 1 grama de óleo. E aí, tanto que essas cápsulas que tem escrito ômega 3, 6 e 9, né? Porque a linhaça não tem só ômega 3. Tem ômega 3, mas tem um pouquinho de ômega 6, tem um pouquinho de ômega 9. Então, aí uma cápsula tem 1 grama. Então, você teria que tomar 10 cápsulas por dia daquele, para tentar chegar numa quantidade boa de conversão e tudo mais. E, normalmente, a cápsula não é vegana. A cápsula é de gelatina. Então, assim, não faz nem muito sentido a cápsula ser de gelatina, mas, enfim, a maioria das que tem no mercado é. Então, não costumo passar. Essa semana mesmo eu tive uma visita de uma representante, eu questionei demais, que a marca dela ela só trabalha com óleos vegetais. Eu falei, mas não faz sentido. Se você só trabalha com óleos vegetais, usar cápsula de gelatina. Pelo amor de Deus. Porque ela já só trabalha com óleos vegetais. Então, pelo menos faz uma cápsula vegana também, Sim, né? Que a gente sabe que não é difícil. Então, se for a cápsula dura, não é difícil essa de farmácia de manipulação.
Mas a soft Uhum. gel vegano, o Brasil não tem tecnologia para fazer. Então ela tem que ser importada mesmo. Porque é um outro Entendi. método de. É mais difícil. Por isso que as indústrias usam tanto a cápsula de gelatina. Porque ela é mais fácil para a indústria, enfim, é outro maquinário, sei lá. Mas o soft gel, aquela molinha, realmente no Brasil estamos esperando aí que chegue, né? Em algum momento. Então, e aí então da alimentação a gente tem mais essas origens vegetais, Uhum. né? E a suplementação. A sua suplementação ela é 100% vegana, que eu achei maravilhoso. Uma das características que eu mais gostei é não ter o refluxo, aquele refluxo com sabor de peixe, que aquilo é horroroso na suplementação com ômega 3, é uma coisa Sim, as pessoas horrorosa. têm terror Né? disso. Você já abre a embalagem, já é horrível, porque já vem aquele cheiro forte, e aí você toma e você fica o dia inteiro conversando com aquilo, que é uma coisa horrível. E Sim. aí, quando eu experimentei o produto de vocês, eu achei maravilhoso por conta disso Uhum. e porque eu fiz justamente isso. Eu comecei a tomar no meu ciclo menstrual para eu sentir. Uhum. Eu falei, vamos ver se o negócio realmente está fazendo efeito. Vamos logo numa inflamação aguda para ver se ela vai controlar, né? Sim. Então, e foi sensacional, assim, não tive nenhum efeito de De TPM, sintomas, de né? nada, Sim, sim. sintoma nenhum. Então, e eu sou uma pessoa que sofro muito, então eu achei maravilhoso. Então, você ter todos esses benefícios, né, do ômega 3, que a gente já sabe tudo que vai trazer pra gente de benefício. Desculpa, E aí, voltei. oi, tá aí, tô vendo. E ainda não ter esses efeitos indesejáveis que o ômega 3 não vegano tem, eu Uhum. achei maravilhoso. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que que é essa suplementação, como que você conseguiu fazer essa suplementação vegana, trazer essa suplementação vegana, como que é feito, Tá. tudo direitinho, que eu vi que é a base de algas, né? Eu achei maravilhoso. Tá, então vamos lá. Só para explicar um pouco, né, o contexto da história. Há menos de um ano, mais ou menos, Ó, né? rapidinho, rapidinho, só tem Sim. umas perguntinhas Ah, aqui, sim. ó. Ai, peraí, que Responder agora antes eu de me passar perdi. para o próximo tópico, né? Isso, a Dani tá perguntando como saber se o óleo de linhaça é bom Tá, deixa eu voltar. Então, com relação. e, Eu tô vendo outros, deixa eu responder uma e, por a, uma. e depois a Dani tá perguntando o fabricante. Ok. Então, óleo de linhaça, o importante é que seja extra virgem, então, igual azeite tem que ser extra virgem. Eu nunca vi nenhum que não fosse no mercado. E que o vidro seja opaco. Então, tem uma marca que tem aqui em Brasília, que é a que eu mais conheço, ele tem inclusive um plástico em volta, né? E aí não passa luz. E aí tem que ser só óleo de linhaça, então tem que olhar os ingredientes para saber se não é uma mistura de óleo de linhaça com alguma outra coisa. Mas é basicamente isso, é da mesma forma que você compraria um azeite extra virgem, né? E aí também nunca vi Uhum, nenhum. Porque azeite a gente tem de vez em quando alguns estudos que falam qual que é azeite de verdade, qual que não é, e qual que não é uhum. extra virgem e tudo. De óleo de De vez em linhaça, quando saem uns testes, né, que isso. faz para ver a qualidade Do da azeite, marca. isso. E de óleo de linhaça eu sinceramente nunca vi nenhum teste. Acho que não foi feito, pelo menos no Brasil, né? Então, assim, a gente confia no que está na indústria até provarem o contrário, né? O que tá sendo vendido. Acredita no que tá no rótulo, pelo menos, né? Assim, não, é o que temos, mas basicamente isso, assim, cuidar para não ser uma embalagem transparente, porque a luz pode fazer o ômega 3 oxidar facilmente, e que seja só o óleo de linhaça e que seja extra virgem. E tanto faz ser marrom ou dourado. Uhum. Pera, deixa eu ver se tem outras. Pronto, acho que foi isso. Tinha mais uma pergunta. Eu tô só subindo tudo aqui. Foi Deixa do fabricante, deixa eu do assinando aqui óleo. pro pessoal. Calma, deixa eu ver se tem mais alguma. Ah, Aqui não. tá. Isso Tem aí uma de foi mesmo. atleta aqui, é uma pergunta bem ampla, Ah, né? Acho que isso. dá pra ficar umas 5 horas. Nossa, isso vira outra live, É, gente. Isso vira quase que uma aula de nutrição vegetariana pro atleta. Eu recomendo sim. assistir o O Game documentário que tem lá no Changers. Netflix, Game Changers, Assiste. Eu vou dar uma que aula de vegetarianismo quebra no muito esporte também. paradigma. Sim, Ah, legal. vou. Mas é uma Mas aula de. eu gostei muito daquele documentário que ele quebra muito paradigma em É, relação à alimentação vegetariana. ele é bem bacana. Assiste o documentário e aí depois, se quiser me perguntar do curso, eu te passo, porque é muito conteúdo, é muita Com coisa. Falar de certeza. atleta é um mundo, né?
bastante coisa. É verdade, é um outro mundo. Eu trabalho com Sim. para-atletas, eu acho que ele, inclusive, é um, não sei, não vi aqui quem é, mas eu vi que tem uma galerinha aqui dos meus para-atletas que estão aqui presentes na live também. Sim, é o Lisboa E é Caio, um. Caio Lisboa. Isso, ele tá lá comigo. Tudo E bem. é um universo à parte, né? Então, a É, gente falar da nutrição no esporte para o atleta, ainda mais a nutrição vegetariana para o atleta, é um outro universo. sim. Mas, Caio, assiste Maravilhoso. o documentário e aí depois, se quiser me perguntar, tirar alguma dúvida também, mas é porque senão vai aqui e vai embora. Falar de atleta vai É, demorar muito tempo. muita É, coisa. sim, tá, voltando para a pergunta, né? Só Então, vamos contextualizar um falar pouco da questão do DH, né? Então, isso. ano passado, a gente fundou uma empresa que é uma marca de suplementos veganos, né? A ideia é trazer muitos outros suplementos, justamente pela falta que a gente percebe que tem no Brasil, assim, tem um delay muito grande, né? Então, assim, a gente sabe que um produto é bom, que funciona, sei lá, muitos benefícios e tudo, e aí chega nos Estados Unidos, chega na Europa e no Brasil demora anos para chegar as coisas, ou não chega, ou assim, tem pouca variedade, às vezes não é o ideal. E às vezes não é de uma marca que seja vegana, e aí as pessoas têm essa preocupação assim de querer comprar coisas de uma marca que seja toda vegana, que tem uma preocupação sustentável, igual você falou, né? Porque a pegada do veganismo também é essa questão do meio ambiente também, de ter o mínimo de impacto possível. E muitas marcas às Exatamente. vezes não se preocupam com isso. Então a ideia foi justamente essa, né? Tipo, juntar tudo e tá, então já que não existe, vamos fazer. E aí, E o que eu vejo é que assim, a gente está num boom de transição para alimentação vegetariana, né? Acho que nunca teve tanta gente se preocupando e conhecendo e buscando essa transição, uhum, mas em contrapartida é justamente isso, a gente não tem muitos produtos para poder oferecer. isso. Enquanto a gente trata quem não é vegetariano com um mundo de suplementação que a gente tem aí, a gente consegue equilibrar quase que tudo. Quando a gente chega com um paciente que ele é vegetariano, e assim, o fato dele ser vegetariano não significa que eu posso dar uma suplementação com, com uma cápsula que é de gelatina. Uhum, Mas não, eu não sou vegetariano restrito. Mas não faz nenhum sentido, a pessoa ela já aboliu isso da vida dela. Então, eu acho que é sim. uma questão até de respeito também com o próprio paciente, a gente não oferecer, não ofertar uma coisa que ele já decidiu que ele não quer na vida dele. E acho que E a é gente papel do tem. nutricionista saber disso também, né? De entender. Exato, e a gente tem esse buraco realmente, né? Porque a gente tem aqui, pelo menos no estado de São Paulo, a gente já vê que é quase que a cada esquina você encontra um restaurante que é Uhum, vegetariano ou vegano. A gente já está tendo muitas opções. Eu sim. tive em Brasília ano passado, eu vi também que tem muita opção. Eu não sei se é porque eu estava com pessoas que são Não, veganas, mas aqui tem então eu bastante. vi assim, muita opção, eu Aqui é achei ótimo. maravilhoso. Mas aí, quando a gente cai nessa questão da suplementação, a gente tem esse buraco muito grande para conseguir fazer um equilíbrio metabólico para o paciente, poder ofertar uma qualidade de saúde melhor, que a gente sabe que no universo não vegetariano é muito fácil, né? Sim. E assim, não dizendo que todo mundo precisa de suplemento, né? Mas a gente sabe que Não, hoje em dia, na vida moderna, a gente vive uma realidade que muitas vezes a gente nutricionista não consegue adequar as coisas, às vezes, né? Tipo, a gente planeja uma dieta linda e aí no dia a dia, na correria, aí tem que almoçar fora, aí não sei o quê. E a gente sabe que o paciente é uhum, assim também. Então é para isso que a gente tem que ter a sensibilidade de algumas coisas, ok, às vezes a gente precisa suplementar algumas coisas. Ou em alguns grupos, tipo, a gente sabe que a demanda de nutriente é diferente, né? Para, sei lá, um idoso, uma uhum. gestante, uma criança. Então, precisa ter ferramentas para a gente poder atender essas pessoas da melhor forma possível. E aí eu lembro até que eu costumava, uma coisa que eu até faço até hoje ainda, que é pedir alguns suplementos que não tem aqui e falar para o paciente comprar nos Estados Unidos. E aí é muito chato, né? Porque Uhum. aí tem que comprar, esperar chegar, importação, pagar imposto, não sei o quê, aí demora pra caramba. E aí é uma coisa Às que, vezes ficou assim, parado lá na alfândega, e aí é né? aquela coisa Porque toda. Brasil, a gente sabe como é. Então, assim,
tendo tudo aqui, fica até mais fácil, assim, de ter opção. E não só pensando nos vegetarianos, mas, igual você falou, você não é vegetariana, mas, poxa, se tem uma opção que é mais sustentável, por que não, né? E se tem uma opção que tem outros benefícios além disso. Porque a lógica Uhum, também é essa, né? É a mesma questão dos restaurantes vegetarianos, de qualquer coisa, assim. Não é só focar nesse público, mas é tentar expandir, uhum. é mostrar que existem possibilidades para todo mundo, né? É uma ideia muito Para mais todo mundo, inclusiva, na exatamente. verdade, assim. E não focada só nesse Sim, público. e eu acho que tem tem alguns usos animais, assim, né? Eu não sei se existe um termo certo para isso, mas que são tão desnecessários, Uhum, sabe? exatamente. Você usar algo de origem animal para revestir um comprimido, por exemplo, é uma Sim, coisa que eu não consigo compreender, sabe? sim, porque assim, por Então, exemplo, desculpa te cortar, mas assim, a pessoa, vamos supor, come carne porque, sei lá, por apego, porque foi criada comendo carne, porque a sim, avó fazia carne para ela, qualquer coisa, né? Qualquer motivo que leve a pessoa a comer carne, ok, justificável. Mas igual você falou, a cápsula, assim, se a cápsula for de gelatina ou se for de amido, para a pessoa que consome carne, assim, não vai fazer a menor diferença. Mas já é um uhum, impacto menor para o mundo, né? Se todas as sim, cápsulas fossem feitas de amido e não de gelatina ou de glicerina, sei lá, em vez de gelatina. Então, assim, é tentar pelo menos minimizar o uso em coisas que não vai fazer diferença para a pessoa, no sentido de que ela uhum, não vai sentir falta da carne porque a cápsula não é de gelatina, né? Nesse sentido. E aí isso vale sim, para o suplemento também, que é essa questão do óleo de peixe, né? Que aí, assim, para uma pessoa que engole uma cápsula, se ela a origem, se foi feito de peixe ou de alga, talvez não faça diferença, mas pensando em uhum, sustentabilidade, é muito melhor que seja de alga, né? Então já é um ponto sim, positivo com também. certeza. Afinal de contas, os peixes se alimentam de algas, né? Sim, Então, assim, tem uma. Eu sigo muito a Sociedade Vegetariana Brasileira e eles falam muito sobre isso. sim, Para que eu vou ficar comendo a terceirização do nutriente se eu posso ir direto na fonte? Então, eu estou exatamente. comendo carne por causa de um determinado nutriente que ele encontra ali no capim que o boi está ali, no pasto que o boi está comendo, né, na alga que o peixe está se alimentando. Então, por que eu não vou direto na fonte? Se ele vai, eu também vou. Exato, Né? porque, Não até preciso porque ficar comendo o animal para ter com a desculpa de que eu preciso desse nutriente. sim, exato, porque assim, tá, claro que tem toda a questão ética de não matar os animais, né? Mas mesmo para quem não se preocupa com isso, ou para quem não, enfim, não acha que isso é válido o suficiente para não consumir, tem outras coisas envolvidas, né? Tem toda a questão do impacto ambiental, porque é uma ineficiência muito grande no processo. Você pegar um animal e aí ele consome o nutriente, aí você tem que manter esse animal vivo para ele crescer, para depois você tirar dele, né? É mais fácil você realmente ir direto na fonte, que é o que faz mais sentido, pensando em sustentabilidade também, né? Então a lógica é essa. E essa questão das algas que você falou, na verdade, as grandes produtoras de ômega 3 são as microalgas, que são células, né? Não são as algas que a gente conhece, aquelas algas marinhas. E aí, algas e plânctons, e aí os peixes vão comendo isso e vão acumulando ômega 3. Então, os peixes, eles não têm capacidade de sintetizar ômega 3, nenhum peixe fabrica ômega 3. Então, é mais fácil tirar direto da fonte. Foi daí que começou a surgir a indústria do óleo de alga, né? De microalgas. Então, as microalgas, elas são células criadas em tanques de fermentação, então, elas são isoladas do ambiente externo e colocam os nutrientes ali, elas crescem e aí produzem esse óleo que é muito rico em DHA, que é esse principal ômega, é o ômega mais limitante da cascata, né? E aí, inclusive, elas são mais ricas em DHA do que óleo de peixe. Assim, o óleo de alga é mais rico do que o de peixe, né? O normal. E aí, como esse cultivo é muito simples, é mais sustentável e tudo mais, aí acaba sendo uma forma muito melhor de consumir ômega 3. O problema, ele só é mais caro por conta de demanda, né? Porque tem muito mais produção de ômega 3 no mundo do que de alga. Mas pela lógica, faz muito mais sentido produzir a partir de algas, que é a fonte primária. Uhum. É maravilhoso. Uhum. E aí, o que mais você quer falar aí sobre a suplementação? Faz um pouquinho de propaganda aí do seu suplemento. Não, assim, não Vamos necessariamente aproveitar que a fazendo gente está propaganda, né? aqui. Mas até para explicar, Não, porque mas pode fazer também acho que a é uma dúvida, propaganda né? quando é uma coisa que é boa, que é positiva. Todo mundo aqui conhece, sabe que eu faço live, nossa, minha vida inteira. E eu nunca faço
nunca faço propaganda de marca nenhuma. A primeira vez que eu tô fazendo é essa. Olha só, que honra. Com você, juro, pode, Sim. certeza, pode ver todas as minhas lives, toda, não faço propaganda de marca, mas eu acho muito válido isso, Uhum. sabe? Assim, poder trazer essa opção. E eu Sim, acho sim. que quando é uma coisa boa, boa em todos os sentidos, né? É boa para nossa saúde, é boa para o mundo, é Sim. boa, né? Em todo, não tem pontos negativos, tem que ser divulgado. Uhum. Eu acho mais do que merecido e a gente tem que falar mesmo. Sim, tá certo, tá certo. Não, então, vou explicar um pouquinho melhor. Acho que normalmente quem é vegetariano já entende um pouco melhor essa questão do DH, da função. Tem muitos vegetarianos que já sabem disso, da importância de consumir ômega 3 e da diferença, né, do ômega 3 de linhaça e do de alga. Mas aí, igual você falou, né, tem o óleo de peixe. Então, para quem não é vegetariano, é só suplementar óleo de peixe, basicamente, que é mais barato. Só que a diferença é que tem alguns pontos, na verdade, diferentes, né? O primeiro é essa questão sustentável que a gente falou. O segundo é que é uma coisa que é muito questionada, né? Que é a questão do óleo de peixe ser muito contaminado. Peixes, de uma forma geral, serem muito contaminados com microplásticos, metais pesados, resíduos, de tudo que tem no oceano. Tanto é que a propaganda deles é que eles enviam um laudo de comprovação de sem contaminação por metais pesados, né? Isso, que seria tipo A um gente plus para sabe dizer que que é melhor. tem, né? Só que assim, pensa comigo, né? Mesmo que ninguém fale disso, é muito difícil você ter um teste que detecta tudo e os laudos, eles falam lá que eles são livres de metais pesados, né? E PCBs e dioxinas e tudo mais. Mas aí tem que avaliar se eles são livres de microplásticos também, porque acho que ninguém avalia microplástico, porque é uma coisa relativamente recente que se estuda. E Uhum. daqui a alguns anos aí alguém vai descobrir alguma outra coisa tóxica que aí descobrem que tem nos oceanos e que ninguém estava medindo no óleo de peixe, então ninguém sabe que tinha. Enfim, então, rapidinho, que eu tenho um coelho e ele tá fazendo uma bagunça ali. Deixa eu só ver Ai, o que que ele tá fazendo, amor. um minuto, rapidinho. Adoro. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Ó, a Maria falando aqui, ó, que tá experimentando proteína de ervilha e girassol e Oi, gente, gostamos. É desculpa. muito boa. Ele tá aqui comigo Tava agora. lendo aqui que a Maria Oi. colocou que eles estão experimentando a proteína de ervilha e girassol e eles estão gostando. Ah, sim, É a muito bom. girassol é bacana também. Ela chegou não tem muito tempo no Brasil. Deixa eu colocar o É. fone aqui pra eu te ouvir direito. Pronto. Ai, gente, Eu tô... adoro coelho, sou É apaixonada fofinho, por ele tava coelho. fazendo uma bagunça ali. Sim, então, voltando. Aí tem essa questão dos metais, Uhum, de metais pesados e contaminantes, enfim, que a gente não tem certeza absoluta de que não tem, né, no óleo de peixe. E no consumo de peixe, principalmente, porque aí as pessoas às vezes não suplementam, mas aí comem mais peixe. Inclusive, tem evidências de que gestantes que comem mais peixe têm mais resíduos de metais pesados no organismo. E aí é até questionável essa indicação para gestantes de consumirem peixe justamente por conta disso, uhum. porque assim, para um organismo adulto, talvez o fígado seja capaz de detoxificar boa parte desses metais. Mas para um organismo em formação ali, né, o feto que está crescendo e está passando coisa pela placenta ali, o quão deletério isso não pode ser, né? O quão Uhum. teratogênico isso não pode ser. Então é até questionável o quão seguro é comer peixe, por exemplo, durante a gestação, de tanto que hoje em dia os peixes são contaminados. E mesmo os peixes de É, cativeiro. eu não trabalho com gestante, mas eu tenho algumas amigas que trabalham e elas se dividem muito nisso. Uhum. Então, tem algumas que não recomendam de jeito nenhum que as gestantes delas não consomem, param de consumir peixe nesse momento, faz suplementação, mas param de consumir peixe muito por conta disso. Sim, Por medo mesmo da toxicidade que pode causar, que a gente não exato. sabe, né? E aí mesmo os peixes que são criados em cativeiro, eles se alimentam de ração que é feita de restos de peixes do mar, né? Porque quando tem a Uhum. pesca, aí tem um monte de peixe que eles não aproveitam, aí tritura e faz ração. E dá para os peixes de cativeiro. Então, assim, o resíduo tá ali de qualquer forma, né? E aí as algas, as microalgas, como elas são cultivadas em um ambiente controlado, então não tem risco de contaminação. Então tem essa segurança. Elas Uhum. são naturalmente livres, né? Então não é um produto que, assim, foi purificado para retirar os óleos ou os resíduos ou qualquer coisa assim, né? Ela já vem sem, já não tem nenhum Uhum. resíduo de metal Nunca pesado. teve, né? Não Não tem, precisou tirar, nunca porque é teve. cultivada num ambiente limpo ali, controlado.
E aí, fora isso, fora essa questão que você falou do refluxo do gosto de peixe, né? Porque o óleo de microalga ele não tem gosto de peixe, tem gosto de alga. Então, Uhum. é o mesmo gosto da alga de sushi. É, o tofuzinho, lindinho aqui. Agora ele tá calmo. É. E então não fica voltando esse gosto de peixe, que as pessoas reclamam bastante. Mas também não Uhum. tem o efeito alergênico que o óleo de peixe pode ter. Porque a gente sabe que muita gente tem alergia a frutos do mar e pode ter alergia a Uhum. peixe também, né? Quem é alérgico a frutos do mar. Então, consumir o óleo de peixe pode ser ruim, por mais que seja mais o óleo, que aí tem um efeito Uhum. alergênico menor, para quem é muito alérgico, isso pode ser arriscado. Então, a alga não tem nada a ver com peixe, né? Apesar de ser do mar ali, a microalga ela é Uhum. cultivada separada, então ela não é alergênica igual o peixe ou os crustáceos, enfim, qualquer coisa do tipo. Então, Uhum. inclusive por questões de segurança, né? Por exemplo, para suplementação de criança, tem algumas fórmulas. Aqui no Brasil eu não sei, mas nos Estados Unidos já vi que, tipo, esses polivitamínicos para criança, que vem com ômega 3 eles usam alga Uhum. e não usam peixe, justamente por isso, né? Por Uhum. causa dos metais, por causa da questão enfim, da criança poder ter alguma alergia, alguma coisa. Então tem todo esse cuidado. Uhum. Ah, maravilhoso. É isso aí, acho que a gente já está quase que estourando Sim, no temos nosso aí uns tempo 10 aqui. minutinhos. Temos aí uns 10 minutinhos. Alguém tem mais alguma dúvida? A gente quer fazer mais alguma consideração, Sheila? Eu acho que passaram Mais algumas alguma dúvidas aí, se coisa? você quiser dar uma olhada. Eu só não consigo Deixa eu mexer ver direito aqui que eu aqui. tô. Acho que não, eu dei uma olhadinha na hora que você saiu. Eu acho que não, só a Maria falando que está experimentando as proteínas. Deixa eu ver. Ah, perguntaram qual é o nome do documentário. Em português É é A o. Dieta dos Gladiadores. Isso, Dieta dos Gladiadores, É muito bom. em português. Acho que foi isso. Uhum, As outras dúvidas a gente já tirou. sim. E foi. Bem, Foi isso, né, de pessoal, vamos. dúvidas. Uhum. E você tem Foi, alguma outra foi isso coisa, Gabi? então. Alguma dúvida, alguma coisa para Não, acho comentar? que é isso. É maravilhoso essa live. Eu quero te agradecer, Sheila, muito bom. Acho que a gente tem que de vez em quando fazer algumas mesmo. Uhum. Eu gosto muito dessa troca, assim, de ter outras pessoas junto, fazendo a live, né? Eu acho que dá agrega não só para o meu público, mas para mim também. Então, eu acho muito bom, acho muito importante. É um prazer enorme te receber aqui, Ai, viu? obrigada, Seja agradeço. sempre muito bem-vinda. Sim, vamos marcar outras, falar sobre outros temas aí de vegetarianismo, né? Igual você falou que seu Sim, público de ó. vegetarianos é grande. A gente pode falar aí do que ele perguntou de atletas, né? A gente pode escolher uma coisa dentro e falar sobre isso. Sim, nossa, Sim, dentro do esporte é aham, muito bom sim, a gente podemos. poder falar sobre isso, É. viu? E aí, Se bom, alguém mais tiver, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar pra gente que a pode gente deixar, eu vou tira trazer o com. tofu. O nome dele é Ó, o tofu, coelhinho gente. tá fazendo o maior sucesso, Aqui. gente. Tofu. Tá muito pretinho pra tofu, Ele gente. era mais clarinho, aí ele mudou de cor quando envelheceu. Que fofo. Então, eu quero te agradecer. Se você tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade. E aí a gente vai encerrando. Sim, não, acho que era isso mesmo, essa questão de esclarecer, né? Acho que essa dúvida do ômega 3 das diferenças, do que é, se faz sentido tomar ou não. E assim, em termos de Uhum, necessidade de suplementação, é claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas igual a gente falou, né? Não teria nenhum risco suplementar ômega 3 nas doses que uhum, tem nos suplementos normalmente, mas tem alguns grupos que a gente tem uma indicação maior, né, de suplementação, que seriam gestantes, crianças, pessoas com doenças crônicas, principalmente não controladas, então diabéticos, hipertensos, que já têm um nível de inflamação maior, as mulheres que têm queixa de TPM, que é bem comum, e idosos, né, por para os conta. obesos, então, também é muito recomendável, né? Mas como é que fica a questão da biodisponibilidade para eles? Então, assim, de nutriente, de uma forma geral, né? Obeso tem tantos problemas em termos de biodisponibilidade, de absorção de nutriente, Pois de é. toda a Eu questão fico de pensando desbiose. na suplementação para eles como um cuidado contra a síndrome metabólica, né? Uhum, Assim, uma prevenção ou até uma ajuda no tratamento também. exato. Mas tem muito essa questão, né, da absorção, da biodisponibilidade, como que vai ser utilizada. Como a gente sabe que é um óleo,
Então, sempre gera um pouco essa confusão, né, quando é Sim, com sim. eles. Então, mas como o ômega 3 a gente sabe que tem ação intestinal também, de Uhum. reduzir a inflamação a nível de intestino, de melhorar as tight junctions lá no intestino, então melhorar a barreira intestinal, enfim, tem Mas outras só nisso aí aplicabilidades. já é um benefício Sim. maravilhoso, Então, né? assim, mesmo que não absorva 100%, só de ter um efeito anti-inflamatório no intestino, a gente sabe que isso vai refletir a nível sistêmico, né? Então, se você tem um intestino Uhum. mais saudável, você acaba melhorando essa sinalização para o corpo, tem menos endotoxemia, então absorve menos toxina para o seu corpo, porque o intestino está mais íntegro. Então, eu acho que ainda assim é válido pensando nisso, né? Pensando em melhorar a integridade intestinal. Ah, legal, bacana. Então é isso, gente. Eu acho que eu já vou receber aqui. Deixa eu mostrar aqui o suplemento, a embalagenzinha. Quem quiser, ó. Ah, sim. Ele é um ômega 3 vegano. Quem quiser me manda A mensagem aí que marca, eu passo acho o que não está site e tudo. aparecendo muito bem. A marca É, é Veg Nutrition. É muito bom, gente. Eu super recomendo mesmo, de verdade, de coração, porque eu tive efeitos maravilhosos e eu não quero saber de outro mais, não. que bom, fico Quero feliz. só suplemento Ganhei com meu ele. dia já. Gente, tchauzinho, então. Mais Muito uma vez, obrigada. obrigada, Sheila, e até a próxima, viu? Obrigadão, Tchau, Gabi. tchau. A Ah, gente essa marca. live vai ficar gravada aqui 24 horas. Eu vou ver se eu coloco lá no canal no YouTube, Ah, viu? maravilhoso. Perfeito, então. Tá ótimo. Obrigada, Gabi. Tchau, gente. Tchau, Beijão. tchau.